Seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é um ambiente seguro onde você pode aprender da palavra do Senhor e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Pois bem, eu quero perguntar para você com que frequência que você sente sede. Eu vou aproveitar e beber aqui um pouco da minha água. É sobre isso que eu quero conversar com você aqui hoje. O Salmo 63, no verso 1, diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como uma terra árida, exausta e sem água. Este é um salmo de Davi. E Davi compõe este salmo em um momento de aflição, de angústia e de perseguição. Davi já havia sido ungido rei de Israel, mas ele não tinha assumido ainda o trono. Saul ainda governava, era o rei sobre toda a nação de Israel, e Saul passa a perseguir a Davi. E em uma dessas perseguições, em um momento de fuga, Davi está no deserto de Judá. Ele está em uma terra seca, em uma terra árida, talvez dormindo em cavernas, dormindo no meio do deserto. E então ele compõe o Salmo 63. E aqui neste salmo ele está abrindo o seu coração, rasgando o seu coração e declarando a Deus uma única coisa: Senhor, eu tenho sede de Ti. E aqui ele inicia dizendo: Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A definição desta frase vai trazer uma ideia profunda de buscar ao amanhecer, de buscar com a minha força, de buscar com o meu primeiro ânimo. E ele continua dizendo: a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como uma terra seca. E aí eu imagino uma terra seca que há muito tempo não vê uma chuva, não recebe água. Um chão rachado, talvez, que se pudesse clamar, clamaria por chuva, clamaria por água. Assim está o coração de Davi. Quantas vezes, assim como Davi, nós nos sentimos como uma terra seca? Quantas vezes nós, passando por angústias, por dificuldades ou até perseguições, nós não clamamos por Deus, por misericórdia, e sentimos que nossas orações são repetitivas, as palavras que saem dos nossos lábios são palavras lançadas ao vento sem profundidade. E a verdade é que, às vezes, nos colocamos diante de Deus sem muitas esperanças, como uma terra árida. Mas aqui o que nós aprendemos é que o poder de Deus, ele não se revela a partir da autoconfiança, mas da dependência. Ou seja, Davi não está confiando em si mesmo, ele não está confiando na sua própria força para fugir e conseguir se livrar das mãos de Saul. Ele está confiando na presença de Deus. Ele está dizendo: Senhor, a minha alma te deseja, a minha alma tem sede de Ti. Eu te busco logo pela manhã, porque eu desejo a Tua presença. O apóstolo Paulo descreveu essa força quando ele escreveu a maneira como devemos lidar com situações insuportáveis. Lá em 2 Coríntios 12, no verso 9 e 10, Paulo diz assim: De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha que coisa linda, olha o entendimento do apóstolo Paulo. Ele está dizendo: eu me alegrarei muito mais na tribulação, na perseguição, na injúria, porque é através desses momentos de dificuldade que é gerado em mim sede de Deus. E aqui ele encerra o verso 10 dizendo: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olhe isso é um paradoxo. Quando sou fraco, então é que sou forte. E o que ele quer dizer com isso? O que ele quer nos ensinar é que quando eu sou fraco, quando eu revelo a minha fraqueza, quando eu revelo
a minha dificuldade, então eu também revelo a minha dependência de Deus. Quando meus braços, quando minhas mãos não têm mais força, então só me resta clamar pela força do Senhor, pela mão do Senhor. Então, um ponto importante que eu quero refletir com você aqui é que a adversidade e a perseguição geram sede. Imagine só um homem correndo, fugindo de um inimigo. Ele logo irá se cansar. E uma das primeiras coisas que fazemos quando nos cansamos é beber água. É tomar um copo com água, porque a água renova a nossa energia, renova o nosso vigor. É uma necessidade fisiológica e Davi está comparando aqui uma necessidade básica, fisiológica do seu corpo, com uma necessidade profunda da sua alma, com uma sede no seu espírito. E quantas vezes eu e você somos levados a buscar a Deus a partir das adversidades? Quantas pessoas que no dia mal buscam então a igreja, buscam a presença de Deus, buscam assistir um vídeo como esse. A adversidade muitas vezes serve como um catalisador que nos lança, que nos impulsiona para mais perto da vontade do Senhor. O que também aprendemos com Davi é que no deserto devemos buscar a Deus. Às vezes essa frase parece muito clichê, busque a Deus no deserto. Mas a grande verdade é que literalmente Davi está buscando a Deus no meio do deserto. Debaixo de um sol escaldante, à noite, passando talvez um frio insuportável, dormindo sem nenhum conforto. E se você analisar todo o Salmo 63, você não vai encontrar nenhuma petição egoísta. Davi não pede em nenhum momento, Senhor, eu quero deitar na minha cama, eu quero comer uma comida especial, eu quero beber uma água diferente. Não, ele está falando simplesmente, Senhor, eu quero estar na tua presença, eu tenho sede de ti, eu desejo estar na tua casa, eu desejo estar aonde a tua glória, a tua presença é manifesta. O texto de 1 Samuel 23, no verso 14 e 15, confirma o contexto que eu estou te explicando aqui. Diz que Davi permaneceu no deserto nos lugares seguros e ficou na região montanhosa no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Davi, mesmo fugindo, mesmo sendo perseguido, ele estava sendo protegido pelo Senhor. A presença de Deus estava o acompanhando. E o interessante é que se a presença de Deus estava o acompanhando, se a mão do Senhor estava protegendo, por que ele está dizendo, a minha alma tem sede de ti? Porque passa a impressão de que se ele está com sede de Deus, é porque ele não tem a presença de Deus. Mas a grande verdade, meu irmão, minha irmã, é que quanto mais buscamos a Deus, mais temos sede da sua presença. Quanto mais nos aproximamos dele, mais fica evidente, fica claro, notório de que nós temos pouco, que ainda aprendemos pouco, precisamos provar e ver mais da presença do Senhor Jesus. Eu aprendi muito cedo que a provação na vida daquele que serve a Deus, que segue o caminho do Senhor, ela não tem o intuito de nos destruir. A provação, quando chega em nossa vida, ela tem o intuito de corrigir o nosso caminho, a nossa rota, ou de nos promover, de nos colocar em uma posição mais próxima de Deus. A provação jamais tem o intuito de nos destruir. Isso se estamos, como Davi, buscando a Deus. No verso 2 ele inicia dizendo, te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Davi está no deserto, mas ele está lembrando todas as vezes que ele foi ao templo, à igreja, para contemplar a força e a glória do Senhor. E aqui ele está dizendo, Senhor, eu entendi que o segredo não é estar lá no templo apenas. O segredo não é estar apenas com aqueles que te adoram, mas ainda no deserto. Eu quero contemplar a tua força, contemplar a tua glória. E aqui eu não quero te incentivar a buscar a Deus sozinho, não. A palavra do Senhor o tempo todo nos orienta a viver em comunhão, em unidade com o corpo de Cristo. É importante sim ir à igreja, é importante sim se relacionar com as pessoas, mas existirão momentos em que será só você e Deus. Existirão momentos em que eu estarei passando pelo deserto e ali, no deserto, eu preciso clamar pela fonte da vida. Eu preciso clamar por esta água que só Ele pode me dar. Então eu quero dizer a você,
Tenha sede de Deus. Fome e sede são sinais de saúde. Perceba, quando eu adoeço, a primeira coisa que eu perco é o apetite. Eu não quero comer, eu não quero beber, eu não quero me alimentar. Davi, ele está saudável espiritualmente, porque aquele que consegue declarar: Senhor, eu tenho sede de ti, eu tenho fome da tua palavra. E ele prova isso no verso 3, quando ele declara: a tua graça é melhor do que a vida. Meus irmãos, todos nós amamos a vida. Até aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, pessoas que têm ideação suicida, são pessoas que amam a vida. Elas querem aplacar a sua dor, elas querem se livrar da sua dor. E para isso, às vezes, pensam que a única saída é tirar a vida. Mas se eles encontrarem uma solução, um remédio que tire e arranque essa dor, e geralmente é uma dor na alma, é óbvio que eles irão escolher isso, porque eles querem viver. Todos nós desejamos viver. Ninguém está com pressa de partir dessa vida. Mas Davi está declarando algo muito profundo: a tua graça é melhor do que a vida. Ele está dizendo: se eu pudesse escolher, se eu precisasse escolher entre a minha vida e a tua presença, eu escolheria estar na tua presença. Para Davi, o amor de Deus é o bem mais precioso, mais doce do que o bem mais valioso para qualquer ser humano. Se você está sozinho no deserto, lembre-se da oração de Davi. Somente Deus pode satisfazer os seus desejos mais profundos. Em João, no capítulo 4, nós vamos ver Jesus se encontrando à beira de um poço com uma mulher samaritana, e ali ele pede: dá-me de beber. E aquela mulher responde a ele: como sendo você um judeu e eu uma samaritana, você está falando comigo? Você está me pedindo água? Você não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Jesus responde àquela mulher algo que reverbera aos nossos dias. Ele diz: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, seria você quem pediria e eu te daria uma água viva. Uau! O que Jesus está ensinando aqui é de que só Ele tem a água da vida, só Ele tem uma água que sacia a necessidade da alma. Sabe, amados, eu creio que Deus quer derramar uma chuva de avivamento sobre o nosso coração nesses dias. Mas todo avivamento, ele vem precedido de confissão de pecados, de arrependimento, de um compromisso com a palavra de Deus. Então eu não estou aqui para pregar flores a você e dizer que você pode continuar vivendo a sua vida como você achar que deve viver. Pelo contrário, eu estou aqui te incentivando a ter sede de Deus e da sua presença. Davi considerava muito mais importante do que o trono de Israel, muito mais importante do que qualquer conforto de um palácio, estar na presença de Deus. Mesmo no deserto, mesmo longe de casa, mesmo apreensivo sem conseguir dormir à noite, ele deseja a presença de Deus mais do que a vida. Será que estamos prontos a declarar isso com os nossos lábios? Será que nós temos sede de Deus? Pense nisso. Guarde essa palavra no seu coração. E se Deus te abençoou por meio desse vídeo, compartilhe nos seus grupos, compartilhe aí com os seus conhecidos. Eu quero convidar você a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal, a assinar também as notificações para você saber sempre que eu lançar novos vídeos por aqui. E deixe um comentário aqui embaixo como é que Deus falou ao seu coração. Amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo vídeo.